Então vamos lá? Se você é servidor público, federal, estadual ou municipal, precisa parar para ouvir o que eu tenho a dizer. Existe uma proposta tramitando no Congresso que, dependendo de como for aprovada, pode mudar de forma drástica a sua relação como servidor público. Eu estou falando da PEC 38 de 2025, a chamada Reforma Administrativa. Ela afeta servidores de todo o Brasil. Afeta servidores federais, estaduais e municipais. E isso inclui diretamente você que trabalha no estado de Minas Gerais. Nesse vídeo eu vou te explicar de forma clara e direta o que essa proposta traz e o que muda na prática. Quais são seus direitos hoje e o que você precisa ficar de olho. Sem palavras difíceis, de forma direta. Fica comigo até o final e entenda todos os seus direitos. Antes de mais nada, precisamos falar do que seria uma PEC. A PEC é uma proposta de emenda constitucional. É literalmente uma proposta para mudar a Constituição Federal. Não é uma lei comum, é algo mais profundo, porque você muda a Constituição em si. Você muda a regra do jogo de forma mais permanente e difícil de realizar uma alteração posteriormente. A PEC 38 foi apresentada na Câmara dos Deputados em outubro de 2025 pelo governo federal e propõe uma reforma ampla no funcionamento do serviço público em todo o Brasil. O governo chama isso de modernização. Os críticos chamam de precarização. A proposta está organizada em 4 eixos principais. O primeiro visa a eficiência e os resultados. O servidor público passaria a ser avaliado por metas e desempenho. A segunda é a transformação digital, que seria a criação de um governo mais eletrônico. A terceira seria a profissionalização de carreiras, reestruturação dos cargos, novas tabelas salariais e critérios de progressão. O quarto eixo seria voltado para a extinção de privilégios. O governo diz que vai acabar com vantagens consideradas excessivas ao servidor público. Mas aí que está o grande perigo, né? Será que esses privilégios serão retirados apenas daqueles servidores que têm cargos baixos, que já recebem pouco? Ou será que isso vai de fato valer para todos os servidores? Então vamos lá para o que realmente importa. Aqui estão os pontos que mais afetam o servidor. O que muita gente tem ficado com medo é referente à estabilidade. Mas, nesse ponto, o texto da PEC mantém a estabilidade do servidor público. Ela não acaba. Mas, atenção, a estabilidade passa a conviver com uma ferramenta nova, muito poderosa, a avaliação periódica de desempenho com caráter eliminatório. Nesse ponto, existe uma diferença na avaliação de desempenho que vocês já fazem, que seria basicamente para recebimento de promoções e progressões. Agora, essa nova avaliação seria para eliminar aquele servidor que não conseguiria atingir suas metas ou prestar um serviço de qualidade. Isso significa que, mesmo sendo estável, se o servidor não atingir suas metas e estabilidades, ele pode ser exonerado. E não é só no estágio probatório. A avaliação passa a ser obrigatória ao longo de toda a carreira. O problema apontado pelos especialistas é o seguinte: o principal problema que a gente vê é quem define essas metas, quem realizará essas avaliações. Eu vejo isso como uma possibilidade de perseguição política dentro de todas as instituições, dependendo de como isso for aplicado na prática. A PEC ainda não traz garantias suficientes contra o uso político dessas avaliações. Um servidor que contraria o interesse do gestor pode ser avaliado negativamente e isso ser um risco real para a carreira dele. Outro ponto que vai ser modificado e é muito interessante, é que hoje a regra para o serviço público é o regime jurídico único, que garante estabilidade, plano de carreira e direitos específicos para todos os servidores. Agora, a PEC permite que a União, os estados e o município passem a contratar servidores no regime de CLT ou por contrato temporário em substituição ao regime jurídico. Detalhe, pessoal, já existe a possibilidade de contratação nos casos que existe uma necessidade de mais funcionários. Nesse ponto aqui, será mais específico, abrindo brecha para que os estados, a União e o município contratem um volume muito maior de servidores, sem que isso incorra em ilegalidades, como já acontece no estado de Minas Gerais, porém é considerado ilegal e já existem determinações do próprio STF falando que os estados devam atingir no mínimo 95% de servidores efetivos. Agora, caso a nova PEC consiga ser aprovada, isso pode mudar totalmente, trazendo possibilidades
de contratações de forma regular e com um número excessivo de contratados dentro de todos os órgãos públicos. Mas e o que isso significa? Que o servidor contratado pela CLT ou servidor temporário não tem mais a mesma proteção jurídica dos servidores estatutários. Ele pode ser demitido com mais facilidade, sem os mesmos direitos e garantias que os outros servidores. E tem um detalhe importante: os sindicatos e especialistas alertam que isso abre espaço para que o governo substitua servidores técnicos por pessoas de confiança política a cada mudança de gestão. Isso fragiliza o Estado e prejudica a qualidade dos servidores públicos. A PEC proíbe expressamente algumas vantagens que hoje existem para muitos servidores. E aqui são elas: a licença prêmio, a férias prêmios lá que vocês conhecem, aquela licença remunerada por tempo de serviço acumulado, adicionais por tempo de serviço, progressão automática pelo tempo de trabalho, aquela progressão que você tem por estar apenas trabalhando. Você recebe aqui no estado de Minas a cada 2 anos. A conversão de férias e licença em dinheiro. A chamada banco de horas convertida em pecúnia, que hoje basicamente está acabado, mas ainda existe para quem tomou posse antes de 2004 aqui no estado de Minas Gerais. E férias superiores a 30 dias. Detalhe: para os servidores que já estão com direitos adquiridos, o texto diz que eles seriam preservados. Mas na prática, a transição entre o modelo antigo e o modelo novo gera muita insegurança jurídica. E é exatamente aqui que surgem disputas que vão para a justiça. A gente sabe que quando a pessoa já possui a estabilidade de direito adquirido, isso não deve ter uma modificação efetiva. Porém, abre brechas para o Estado fazer coisas ilegais e carregar essas ilegalidades por anos até ser de fato decidida lá em cima no STF novamente. Isso pode ser uma evolução, uma forma sim de haver uma carreira mais bem estruturada para todos os servidores. Porém, isso vai levar muito tempo. Espero que seja feita uma discussão mesmo de fato, que traga todos os servidores para dentro dessa discussão para entender o que seria primordial para todo mundo, que seria essencial, que seria tanto uma boa carreira mesmo, uma boa evolução de carreira e com salários dignos para todo mundo. Eu sei que a intenção aqui seria punir aqueles servidores que não fazem o mínimo pelo Estado, pela União. Só que, dependendo da forma que for aplicado, dependendo das brechas que forem deixadas dentro da legislação, isso pode virar uma forma dos cargos políticos, os cargos de chefia, prejudicarem todos os cargos ali abaixo deles, pressionando os servidores a fazer o que eles de fato querem. Um ponto interessante é que a PEC determina uma mudança total nas carreiras, que elas devem ter no mínimo 20 níveis e cada progressão ou promoção deve levar no mínimo 1 ano. Na prática, isso significa que o servidor levaria em torno de 20 anos para chegar no topo da carreira. Isso pode parecer irrelevante, mas tem impacto direto no salário ao longo do tempo. Se a progressão for mais lenta, o servidor demora mais para ter um aumento. Isso representa uma perda real na renda ao longo do tempo. A PEC cria bônus de resultado, que pode chegar até 2 remunerações anuais para os servidores comuns e até 4 remunerações para os ocupantes de cargos estratégicos. Parece um benefício, mas há um porém. Esse bônus substitui parte da estrutura salarial atual e depende de avaliação de desempenho. Quem não atingir as metas não recebe. Como os critérios de avaliação ainda são vagos, isso cria incerteza e segurança. Nesse momento, é esperar que os deputados tenham uma consciência de criar uma regra fixa, que isso não seja maleável para ser usado de forma política. Agora, o ponto mais importante para você que me assiste e é aqui do estado de Minas Gerais, a PEC 38 não é só sobre o servidor federal, ela alcança estados e municípios. O texto da proposta se aplica a toda a administração pública do Brasil, União, Estados, Distrito Federal e municípios. Isso significa que, se aprovada, as regras vão valer para todos os servidores, tanto os estaduais, professores, policiais, quanto os municipais, como agentes de saúde, enfermeiros, e também para os federais. Minas Gerais tem mais de 853 municípios. A maioria deles é de pequeno porte, com alta dependência de transferência federal, como o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. A PEC impõe limites de gastos com pessoas vinculadas à arrecadação própria de cada município. Para cidades que dependem muito do FPM e pouco de arrecadação própria, esse teto fica muito mais baixo. Na prática, isso significa que menos servidores concursados, mais contratados temporários e menos estabilidade para quem trabalha no serviço público municipal mineiro. Mas o que não muda imediatamente para quem já é servidor estadual do estado de Minas. Quem passou no concurso, tomou posse e está no serviço estadual de Minas Gerais ou municipal, hoje
Os direitos adquiridos são protegidos pela Constituição, ao menos enquanto a PEC não for aprovada de forma definitiva. O que muda é o futuro. Novos servidores que ingressarem após a aprovação da PEC terão regras diferentes. E o ambiente de trabalho pode mudar para todos, com a introdução da avaliação de desempenho eliminatória. E para os servidores do Estado de Minas Gerais? Os profissionais da educação básica estadual já vivem um momento delicado, com a campanha salarial de 2026 e reivindicações de recomposição de perdas acumuladas. A PEC 38 adiciona uma camada de preocupação. Por quê? Primeiro, a proibição de progressão por tempo de serviço afeta diretamente carreiras que ainda utilizam esse critério, como a daqui do estado de Minas Gerais. Segundo, a extinção de licença-prêmio atinge professores que contam com esse benefício no planejamento da sua carreira. E a terceira é a possibilidade de contratos temporários em substituição ao estatutário, enfraquecendo ainda mais a valorização da carreira. Agora, uma informação importante sobre o cenário atual da PEC 38 de 2025. A proposta perdeu força no final de 2025. Mais de 30 parlamentares retiraram sua assinatura de apoio à PEC. A PEC precisa passar por uma comissão especial antes de ir ao plenário. E até agora, essa comissão ainda não foi instalada. O presidente da Câmara colocou a reforma administrativa como prioridade para o segundo semestre de 2026. Mas o calendário público, com eleições agora em vista, torna essa aprovação um pouco incerta. Isso significa que a PEC pode não ser aprovada ainda esse ano, mas isso não significa que ela desapareceu. E quem lida com direitos públicos sabe que propostas assim voltam, às vezes com outro número, às vezes com outro texto e modificações. Mas não adianta entrar em pânico nesse momento, porém muito menos ignorar o assunto, ficar atento à tramitação, conhecer seus direitos atuais e garantir que eles estejam sendo cumpridos integralmente hoje. Então atenção pessoal, a PEC ainda não foi aprovada, mas isso não significa que ela não vai ser. E quando essas mudanças chegam, quem não está preparado é quem mais sofre. Se você quer entender como a PEC pode afetar a sua situação, especialmente cargos, carreira, tempo de serviço, entre em contato comigo. Estamos aqui para ajudar o servidor público do estado de Minas Gerais a conhecer e defender os seus direitos. Deixa um comentário aqui abaixo, me conta aqui qual o seu cargo, se você já sabia sobre essa reforma e qual a sua maior dúvida. Deixa um like aí também e até o próximo vídeo.